Opa, fala aí pessoas. Bom, hoje a gente vai falar sobre livros. Bom, vou falar sobre livros, como foi a minha experiência com livros desde minha infância até agora. Que basicamente, quando eu era criança, eu não curtia assim muitos livros não, porque, sei lá, né, eu pensava assim, para que eu vou ler livro, né? E já sei ler, né, pô. Então eu não curto assim, pô. De vez em quando eu via alguns livros lá em casa e simplesmente assim, pegava de vez em quando, mas só pra ver mesmo as imagens, assim, já que eu não curtia muito ler, assim, sei lá, né, nunca me interessei. Mas depois de um tempo, acho, na escola, quando eu estudava no ensino fundamental, eu comecei, assim, a curtir, sei lá, assim, livros, eu não sei porquê, simplesmente, assim, tinha uma biblioteca lá na escola, né, que na hora do intervalo, acho que às terças e quinta-feiras abria, assim, só nesses dias. E nesses dias você podia ir até lá, né, pegar livros e você simplesmente tinha que assinar lá seu nome, né, e no dia que você ia entregar, por exemplo, a data, se era semana que vem ou mês que vem. E tinha vários livros lá, tipo, de tanto de terror, curiosidades ou mistérios, né? E, e gibis também, acho que tinha gibis lá e gibis sem quadrinhos, tipo, de heróis lá, isso. Tinha de X-Men, da Liga da Justiça, do. O que mais tinha? Acho que tinha da. Do Homem-Aranha também, acho que eu vi, me lembro. E outros tipos lá, como. Ah, e também tinha de estudos, que ficava lá em cima, acho que era para professores, eu acho, né? Porque tinha uns livros bem grossos, desse tamanho, meu Deus. E, e eu simplesmente, quando tinha uns 10 anos, acho que foi a partir dos 10 anos, que eu fazia nada na escola, basicamente. Eu simplesmente só ia pra lá pra fazer nada na escola, só anotava algumas coisas e descia intervalo pra comer só, entendeu? Andava por aí fazendo nada também, eu acho. Eu conversava com alguém também, não lembro muito bem. É. E um dia desses eu entrei lá e fiquei curioso, pô. E simplesmente eu vi vários livros lá. E eu falei, vou, vou, vou lá, né? Vou lá pegar um livro que vai que algo me interessa. Aí simplesmente peguei um livro de. Não lembro qual foi o primeiro livro que eu peguei, acho que foi O Diário de Banana, isso mesmo. Que era um livro sobre um diário de um cara lá, de um adolescente ou criança, eu não sei. Que conta basicamente a vida dele, tipo, o diário vai contar toda a rotina dele, ou. Não é como que fala? Cotidiano dele, esse mesmo, sobre o dia a dia dele, na escola, em casa, entendeu? E tais situações com a família dele, com os amigos dele, já que ele tinha um único amigo, acho, era o Greg, isso mesmo, acho que era o Greg o nome do cara. Ele tinha uma família bem complicada assim, e ele já era complicado, né, pô, porque, cara, só tinha, o cara era bem, como posso falar, bem egocêntrico, assim, eu não sei, eu não lembro muito bem do livro, mas eu li faz tempo. Eu, não, eu achava que o cara se achava muito, sério mesmo. E, e tinha vários desses livros lá e eu pensava que ia demorar, sei lá, um mês pra terminar de ler isso aqui, ó. Quando eu peguei e cheguei lá em casa, eu simplesmente tinha nada pra fazer, às vezes, né, pô. Já que não tinha celular, né, pô, não. Era uma criança também, né? Você tinha pra assistir TV ou brincar, sei lá também. Ou fica na rua, acho. Não. E simplesmente peguei lá o livro e li, pô. Em menos de uma semana, eu acho. Ou foi em 3 dias. Eu não lembro muito bem, mas eu adorei, pô. Eu gostei do livro e curti muito, até porque o cara fazia muitas besteiras e era muito da hora os personagens dele, né? Tinha o. Tinha o principal, que era o. Acho que é o Greg, né? Diário de Banana, é isso mesmo. Acho que é o Greg o nome do cara. Ele tinha um irmão que é Roderick, o irmão mais velho, basicamente. Ele tinha uma banda de rock. E tinha um irmão mais novo, isso mesmo, que era muito. Como posso falar?
era muito mimado, eu acho. Não lembro muito bem. Muito mimado e tinha seus pais também, que participavam, assim, que contava eles também. Que o pai dele, eu esqueci o nome dele, basicamente, porque eu não fazia ideia que o cara tava fazendo lá às vezes, né? E a mãe dele, que a mãe dele meio que era o meio que era a causa disso, né, pô? Porque o cara ser daquele jeito lá, pô, não é possível, pô. E o amigo dele, que é o do. Acho que chama Halley, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Foi faz tempo que eu li o livro, tá? Tinha vários livros também. E não era. O primeiro livro que eu li era um vermelho. Isso mesmo, um vermelho, eu acho. E tinha outros livros também. Eu não sei. Tinha um preto, amarelo, verde. Tinha vários. Basicamente tinha vários tipos. Vários tipos. Como se fossem continuações, eu acho. Eu acho. Porque o vermelho acho que era o primeiro. Eu não lembro muito bem. Mas. Mas era isso, pô. E deixa eu lembrar alguma coisa que eu tô esquecendo. E eu peguei alguns desses também, só que eu curti, pô. Foi da hora, foi uma experiência bem da hora, assim, já que eu não tinha nada pra fazer mesmo, né? Fazer o que lá em casa. VTB também já ficava enjoado já, os desenhos lá. E, e curti o livro, pô. Foi muito bom quando era. E comecei a curtir mais livros. Depois desses livros, desses primeiros livros, né, que eu li, eu comecei a me interessar pelo outros tipos. Tipo, tinha livros de terrores, basicamente, que tinha vários tipos, como tinha um negócio do espantalho lá, que era numa fazenda, eu acho que o mistério ocorria, né? Uma família, né, numa fazenda. Em outro livro que um outro livro que eu li era sobre o gato preto, acho, alguma coisa assim, tava escrito literalmente o gato preto no livro. De Alan Poe, alguma coisa assim. O autor era brasileiro, eu não sei, não lembro. E eu curto o livro também, porque o livro era curto também, pô. E tinha outros tipos assim, pô. Bom, depois que eu saí dessa escola do ensino fundamental, né, porque estudei até o nono ano, no qual no nono ano foi a pandemia, né, foi em 2020. Eu não fiquei assim anos sem ler assim, porque acho que eu perdi costume isso mesmo. Eu perdi costume porque, sei lá, porque não tinha tantos livros aqui em casa, né, que não me interessavam, assim, tinha uns livros assim, sim, mas tinha uns livros assim bem variados, assim, tipo, alguns eu tenho até agora, mas eu não, tipo, eu já lia já, né? Vou ler várias vezes assim, pra quê, né? Assim, é perda de tempo também. E eu parei de ler, acho. Aí voltei, comecei a voltar em 2022, no finalzinho, acho, quando eu tava no segundo ano do ensino médio. É, segundo ano do ensino médio, eu acho. Início, nem lembro mais. Segundo ano. É, eu comecei a ler aí sobre. É isso mesmo, sobre outros temas aí que que eu queria alguns livros aqui pra saber de dinheiro, né? Eu não tinha aquela época de dinheiro, né? Eu tava desempregado, pô. Aí eu peguei uns PDFs do Google e comecei a ler, pô. Mas só que era muito, como posso falar? Era muito chato, assim, assim, não me prendia, assim, tipo, ler pelo celular. Parecia que eu tava, sei lá, mexendo o celular vendo só texto, então eu não curtia muito ler em PDF, mas e eu tentei, né, depois de um tempo, ler livros de verdade, assim, físico, assim, que acho que o que mais me interessa é físico, assim, porque o PDF é, sei lá, muito chato. Dá muito sono também, dá muito sono. Eu não sei porquê, mas quando eu tento ler alguma coisa em PDF, tipo um texto bem grande, ou sei lá, um texto bem grande, tipo, já que o livro às vezes é grande, né, o grosso também, o físico. Quando não me interessa, tipo, a narrativa, os personagens, ou a história, eu durmo, assim, simplesmente fico com muito sono, sei lá, fico bocejando muito, sério mesmo. E simplesmente eu durmo, sei lá, fecho os olhos e simplesmente eu durmo, assim. Eu acordo no outro dia, mano, é, no outro dia e nunca mais abro o livro, ou PDF também, nunca mais eu vejo o PDF lá salvo, né, baixado lá no celular e simplesmente eu paro de procurar e é isso, pô. E
Esse ano não. No ano passado eu comecei a voltar a ler livros, assim. Tipo, alguns livros que eu tenho. Eu tô tentando ler aqui, acabei de comprar um recentemente que fala sobre metamorfose, alguma coisa assim, sobre. Peraí, tô vendo aqui. Esse mesmo, é a Metamorfose de Franz Kafka. Eu não sei se vocês conhecem. É um livro bem, assim, bem curto, eu acho. É um curto, acho que, pô, dá pra ler uma semana, ou um dia talvez, né, já que quem tem nada pra fazer além de trabalhar ou estudar. E aqui diz que, bom, eu não li ainda porque acabou de chegar o livro. E eu tenho muito interesse nisso aqui, eu não tenho, assim, como posso falar, eu não tenho. Tô esperando o momento certo isso mesmo pra ler. Aqui às vezes eu tenho vontade de ler, só que aí eu me procrastino, né, pô, faço o quê? Ah, vou deixar pra outro dia, foda-se. E o livro que eu tava lendo ano passado, acho que ano passado, no mês de dezembro, que eu curti muito, que tô quase acabando, acho, foi esse que Memórias do Subsolo, é um autor russo, de Dostoiévski, merda. É um livro bem assim, como posso falar, bem identificável isso mesmo, porque o cara que narra a história, né? A história não, as memórias dele, ou sobre a vivência dele na sociedade, entre aspas, é muito amargurado, rancoroso, assim, meio sensível, assim, muito parecido com alguém assim, no caso eu, né? E, e não gostei, porque eu me identificava muito com o personagem, não sei também. Não sei também. E eu tô na página 63, isso mesmo tá marcado aqui, pô. Ah, tava bem interessante esse livro aqui, pô. Depois desses, depois de acabar desse, de Memória do Subsolo, eu pretendo começar o outro lá, né? O outro mais do Franz Kafka. Depois, talvez eu veja outros livros aí por aí, pô. Nem sei se eu vou terminar isso aí, pô, porque vai que no meio da história também, ou no meio do livro, não curta, simplesmente eu desisto, assim, e foda-se, eu taco, assim. Bom, é isso, né, pô? É isso minha experiência com livros e simplesmente não curtia quando eu era criança, porque, sei lá, não me interessava em nada, sei lá. Depois de um tempo comecei a curtir, né, na escola, foi na escola que começou. Não, na escola não, em casa já li algumas vezes, assim, tipo, eu lia só pra ler mesmo, tipo, eu via imagens, assim, desenhos, assim, tinha uns livros, assim. E em escola eu comecei mais a se interessar mais, né, já que não tinha nada pra fazer lá no intervalo. Só comia e andava por aí, pô. Conversava com alguns colegas também, eu acho. Não lembro muito bem. Era, já se passou uns 9 anos, eu acho, ou 8, desde a escola. Bom, é isso, pô. Bom, me queria saber mais sobre outros livros, recomendações ou indicações, bom. E acho que pretendo mais, acho, continuar lendo outros livros. Talvez, né? Bom, é isso, falou, até mais.